Em 2021, o perfeito será visto em você. A paz, igreja. Boa noite a todos. Já passou o frio aí? Que bom ter todos vocês aqui. Que bom ter vocês aí. Nossa, ficou tão molhado que molhou até o meu esboço, o álcool aqui. Que tem vocês aí em casa nos assistindo através da TV Rica. Deus abençoe todos vocês. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras dessa casa. Muita vontade de adorar mais, mas o tempo conta contra a gente, né? O nosso favor. Nós temos horário para encerrar, né? E nós vamos orar por cura divina ao final. Eu vou ler uma palavra profética. A equipe profética mandou hoje. A profeta Camila acabou de me passar aqui. E aí nós vamos adorar o Senhor por uns 2 minutos. Tudo para o teu nome, tudo para a tua glória. Coloque-se de pé para receber essa palavra, os que puderem. Receba no seu espírito. Palavra muito alinhada com a pregação de hoje. Assim diz o Senhor: filhinhos, fiz de vocês livres, livres para ouvirem ao meu comando. Guerra sempre tiveram, e em todas guardei meus filhos. Daniel não foi lançado aos leões, e lá também não foi diferente. Estive presente e o livrei. Moisés foi morar na tenda do inimigo, mas nenhum fio de seu cabelo foi tocado. Porque eu os chamei como homens de governo e dei a eles estratégias do céu. Vocês, minha igreja, não será diferente. Governam sobre a terra, sobre a vossa nação. É tempo de intensificar as orações. Tempo de liberar palavras de vida e de ordem. Profetiza sobre a nação brasileira um governo justo e sem corrupção. Declarem força e sustento sobre a vida daquele que é posicionado como autoridade sobre a nação brasileira. Orem pela justiça, para que ela seja estabelecida com precisão. Ore pelo fim das guerras políticas. Uma nação sem a verdade permanece no caos. Filhos, intensificam o amor, que é o primeiro de todos os princípios e mandamentos. Existe um povo que pode governar e fazer a minha vontade sobre o mundo, a minha igreja sobre a terra. Não deixe que a ótica seja sua realidade. As suas armas estão em mim. Ore e acreditem que eu irei fazer. Amém? Vocês podem cantar? Vem pra tua glória. Obrigada, Ju. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Seja o primeiro em tudo que eu fizer. Tens prioridade em tudo que eu fizer.
essa presença. Pode se assentar. Vontade de falar oi com um monte de gente que a gente vai vendo, né? Que a gente não se vê tanto. Mas antes de começar, eu quero dar parabéns pro Felipe, da Lu, Felipe Arcas, que hoje é aniversário dele. Ele é muito mais velho do que eu. Chegou aos 43, 3 meses antes do que eu. Daqui 3 meses eu encosto. Mas o Felipe é uma bênção no nosso meio. E além de um amigo, de um parceiro de vida, ele é a Lu. Ele também é muito parceiro no ministério de adolescentes e dos jovens. E contribui muito com essa geração, né? A gente tem sempre recorrido à vida dele. E sempre está disposto, e sempre tem uma palavra, né? É um modelo, um exemplo, né? Tem tantas áreas de vida, de sacerdote, de profissionalismo. Muito obrigada por tudo, viu, Felipe? Juízes, capítulo 5, versículo 7. Eu não vou nem abrir, eu vou contar para vocês exatamente o que está escrito nesse versículo. Depois nós vamos para Neemias. Diz a palavra que os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe em Israel. Na verdade eu tinha digitado ele na íntegra aqui. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar. Pensa numa situação onde um povo, uma nação, já não tem mais disposição, já desistiu de lutar, já guerreou tanto, já se esforçou tanto, já perdeu tanta guerra, já está tão cansado que desistiu. Essa é a situação aqui. Só que diz a palavra, até que te levantaste, ó Débora. Nós sabemos aqui a figura de Débora, a figura de mulher. Diz a palavra que ela é mãe, esposa, mãe, juíza e profeta, né? Alguém se identifica? Ela tinha o seu lar, ela tinha seus filhos, ela tinha sua profissão e ela tinha seu ministério. Essa é Débora. E aqui é o cântico de Débora, né? Depois que tudo passou, que já tinham vencido a batalha, ela diz assim, até que te levantaste, ó Débora. Só que Débora também, né? Muitas mulheres no Velho Testamento, o Velho Testamento é luz, é sombra, né? Anuncia o pacto vigente que nós estamos hoje. Débora também fala de uma igreja. As mulheres, muitas mulheres no Antigo Pacto, elas simbolizam a igreja. E Débora é uma delas. Débora fala de uma igreja que em meio ao caos, que em meio a um tempo de tudo devastado, um meio de tristeza, luta e desânimo e desistência, de tanto guerrear. Débora representa essa igreja que se levanta. E ela diz a palavra que já tinham desistido de lutar, até que ela se levantou. Vamos começar a construir algo no nosso espírito juntos? Diga assim comigo, até que. Por enquanto nós vamos dizer só, até que. Até que alguém, até que essa mulher, até que uma igreja se levantou. Ela representa essa igreja que em meio ao caos e às lutas, diversidades, se levanta com uma palavra de esperança, se levanta com fé, com visão. Nós conhecemos a história. Para quem não conhece, eu vou resumindo os pedaços só para contextualizar. Mas quando Baraque vem falar com ela, fala assim, ela chama o povo e fala assim, chama Baraque, o chefe da guarda, e fala assim, vamos levantar o povo, junta os guerreiros e vamos guerrear. Ele fala assim, só vou se você for conosco. Se você como profeta for com a gente vai. Ela fala, eu vou, mas essa vitória será dada na mão de uma mulher. Não se trata aqui de dar a vitória na mão de uma mulher. Se trata que essa mulher decide ir para a guerra e já lança uma palavra profética de vitória. Eu me levanto e vou com você, e o Senhor nos dará a vitória. E realmente assim se fez. Você imagina para aqueles homens que não tinham mais nem coragem de lutar, nem ânimo de lutar, a profeta dizer, nós vou e venceremos. E diz a palavra
que exatamente assim aconteceu. Eles foram para a guerra, e depois que eles já tinham vencido, o único que escapou foi o chefe da guarda, o chefe do exército adversário, exército inimigo. E diz que esse homem fugiu. E depois de muito fugir, ele chegou na casa de uma mulher, uma dona de casa que estava lá cuidando dos seus afazeres, e pediu abrigo. E ela deu. Ela o reconhece e fala: entra, meu senhor. Ele pede água, ela dá leite. Ele estava cansado, depois de uma batalha tinha fugido muito. Ela oferece uma cama e ele descansa, né? Ele fala: vigia a porta para que ninguém entre. Ela pode deixar. E diz que quando ele dormiu, ela pegou um martelo e uma estaca e foi numa vez só, deu uma martelada na cabeça dele e ele morreu. Você imagina só, uma vez eu preguei sobre isso. Uma mulher conseguir matar um homem na cabeça com uma martelada só não é simples. Se ela erra a primeira aí e ele acorda, ele mata ela. Ele é o chefe do exército inimigo. E eu falei: como que pode essa mulher ser tão precisa, né? Tão corajosa. Mas o Espírito Santo me falou porque eu fui criada na roça. E eu vi a minha mãe usar estaca e martelo toda a minha infância. Estaca e martelo na roça são ferramentas cotidianas de uma mulher. Minha mãe usava fogão a lenha. Ela tinha que partir, né? No Espírito Santo, né? Que é pocar. Lá a gente poca tudo, né? Perdemos esse dialeto, né? Tinha que pocar. Acho que a Keila ainda, a Neuza fala pocar, né? Tinha que pocar. Falar para as capixabas. A madeira para poder colocar lá e fazer comida. Botar sei lá, botar fogo. E todo dia minha mãe usava assim uma estaca e um martelo para partir lenha. Então, para uma mulher do campo, estaca e martelo são ferramentas cotidianas. Quando aquele chefe da guarda do exército inimigo cai na casa dela, ela pega aquilo que eram ferramentas do seu dia a dia e rapidamente o mata, assim que ele dorme. E essa mulher também fala de uma igreja. Essa mulher estava na casa dela. Essa mulher não estava nos planos só de Deus. Essa mulher não estava na guerra. Essa mulher parecia uma pessoa, ela era vulnerável, pequena, simples. Essa mulher não tinha reconhecimento, não tinha um cargo, não tem nada na palavra sobre ela. Digamos até talvez não tão relevante. Mas essa mulher, todos os dias da sua vida, usava estaca e martelo e ia afiando as suas ferramentas. Essa mulher fala de uma igreja que talvez pode nem ser considerada tão relevante, tão conhecida pelos padrões de relevância que se vê hoje: notoriedade, likes, visibilidade, tamanho. Mas fala de uma igreja que no seu secreto, que na sua simplicidade e verdade, está todos os dias aí, afiando as suas ferramentas, seu estaca e seu martelo, a sua oração, a sua intercessão, a sua adoração, o seu avanço em dias difíceis, afinando os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Fala dessa igreja que quando entra numa batalha, sabe usar estaca e sabe usar martelo. E assim se fez. Nas mãos dessa mulher, nas mãos dessa igreja, o inimigo então foi derrotado. E a batalha foi finalmente, por completo, vencida. Essa mulher ela já sai para a batalha com uma palavra, ela já dá a largada com uma palavra profética de vitória. Isso fala da minha vida e da sua. Porque a nossa vitória já está consumada. As batalhas que a gente entra, nós já largamos com um decreto, porque tudo na cruz já foi feito. Nem todos os processos terminam, nem todos os processos têm um final que nós, nossa humanidade, gostaríamos de ver. Mas fato é que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e vivem de acordo com a sua justiça. Todas as guerras, todos os nossos intentos já têm um decreto. Já está tudo consumado, nós já largamos a nossa vida em Cristo. Quando nós chegamos nele, nós já largamos com um decreto de vitória. E eu quero falar para você, eu quero traduzir com humildade, mas com verdade, de
quem ouve o Espírito Santo e de quem está debaixo de palavras proféticas, porque nós estamos numa década de governo. A palavra profética para esse ano é edificando um testemunho perfeito, mas a palavra da década é década de governo. Debaixo dessas palavras eu quero traduzir o próximo passo de Deus conosco para as nossas vidas. É tempo do Senhor nos levantar e nos posicionar. Nós quem? Os filhos. Não é denominação, não é religião, mas seus filhos. Como a pastora Eliana, com tanta autoridade e propriedade, pregou domingo passado. Filhos que têm sua identidade inabalável. Entenda, identidade inabalável. Porque nos dias maus o nosso emocional abala, sim. Quem nunca? Aqui não tem super-homem e super-mulher. Nas más notícias bate sim aquele medo momentâneo. Nas adversidades, os pensamentos, às vezes até o físico. Tem luta que dói no físico, que cansa, que esgota, que exaure a gente. Claro que muitas vezes mexe com as nossas emoções, mas a nossa identidade de filho sempre nos traz de volta para essa posição. Sempre nos posiciona de novo. Isso sim nos torna inabalável. Não se trata de sermos inabaláveis e invencíveis em nós mesmos, não. Se trata de termos a nossa identidade de filho reveladas. E por mais que os dias, nos deixem preocupados, perturbados, confusos, aterrorizados, a nossa identidade de filho sempre nos posiciona de novo neste lugar. Sempre. E eu falo da minha vida. Quando vem os medos, as preocupações, as más notícias, sempre o que traz de volta, muitas vezes é o Espírito Santo comigo, muitas vezes é um irmão e uma irmã que tanto ministra na minha vida para me trazer de volta. E como que me traz de volta? Com a verdade de Cristo em mim. Eu sou filha e Ele me ama, e isso lança fora todo medo. Porque passe o que passar, aconteça o que acontecer, Ele segue me amando, e esse é meu lugar seguro. Nossa identidade de filhos nos conecta com a verdade do Pai em nós. A sua identidade de filho te conecta com a verdade do Pai em você. Tem muita mentira dentro de você mesmo sobre você. Tem muitas vozes externas, nós vamos falar sobre isso, trazendo muitas mentiras a seu respeito para você. Mas a verdade do Pai, a identidade de filho te conecta com a verdade do Pai em nós. Essa identidade que o tempo todo me conecta com a verdade do Pai. Muitas vozes em volta de mim, mas a identidade de filho me conecta com a verdade do Pai. A identidade de filho me conecta com a verdade do Pai. Muitas preocupações com o dia de amanhã vem. A identidade de filho me conecta com a verdade do Pai. Ele nunca perde o controle. Às vezes muita humilhação sobre a sua vida, ou muita acusação. A verdade, a identidade de filho vai lá e te conecta com a verdade do Pai. Você é mais do que vencedor. Você é uma verdade. A identidade de filho sempre nos traz de volta para a nossa posição nele. Homens e mulheres que se conectam ao Pai através do Espírito. Sabe, vem da palavra. E eu comecei a falar sobre isso porque é o tempo, traduzindo o próximo passo, do Senhor posicionar filhos cuja identidade se tornou inabalável. Por que posicionar filhos cuja identidade se tornou inabalável? Porque quando se posiciona em governos, vamos falar sobre isso, filhos que não têm uma identidade ainda revelada, tudo se torna abalável. É fácil abalar, é fácil corromper, é fácil se perder no caminho. Mas quando a identidade de filho foi revelada, isso nos torna inabalável e prontos a sermos posicionados. Não somos vencedores nós mesmos, mas como Josué e Caleb. É verdade tudo que os outros espias estão dizendo. A terra é boa, mana leite e mel, mas os muros são muito altos. E os homens são muito fortes e valentes. Não adianta a gente tentar. E aí se levantam dois, Josué e Caleb, e diz assim: tão somente se o Senhor se agradar de nós.
rasgam suas vestes diante de Moisés. Tinham milhares de pessoas com pedras na mão, prontas para matar Moisés. Como que se você nos traz até aqui, para a gente chegar na porta da terra prometida e saber que não tem como conquistar? Que eles são guerreiros, que lá já tem gente habitando, que eles já têm muros, que eles têm armas de guerra. Tão somente se o Senhor se agradar de nós. É verdade que é difícil, é verdade que tem muro alto, é verdade que tem que enfrentar a luta. Tão somente se o Senhor se agradar de mim, tão somente se o Senhor se agradar da sua vida. Davi, por que ninguém enfrenta esse gigante aí? Quem é esse incircunciso? Quem é este gigante Golias? Claro que ele sabia que ele homem era grande, era forte, era guerreiro. Mas ele olha para ele, Davi olha para Golias. E quando todos os outros guerreiros de Saul viram um homem forte, gigante, temível, aterrorizando, Davi olhou para ele e viu um ímpio. E falou assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Os olhos deles foram espirituais. Ele é um gigante natural, mas ele não é nada diante do meu Deus. Governo requer encarar gigantes, mas olhos espirituais os tornam do tamanho que eles são, vencidos em Cristo. Esther, eu ir para frente do rei? Ele não me chamou. Se eu for lá mesmo sendo esposa, ele manda me matar. Espera aí, manda o povo jejuar e orar. Se Deus quiser, ele me livra. E ela vai. Moisés, eu, gago, sem nem falar. Tá bom, Senhor, se o Senhor for na frente, eu vou. Homens que reconheciam a sua pequenez, mas homens que reconheciam o Deus a quem serviam, e reconheciam Deus nos seus desafios, e nessa verdade eles se movimentavam. Nenhum deles tinha nada diferente em si mesmos, só a crença que serviam ao Deus dos exércitos, Senhor dos senhores. E esse posicionamento que eu acabei de falar, esse próximo passo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, debaixo da palavra que nós estamos, nos chamou a edificar um testemunho perfeito, e nos chamou para uma década de governo. Ele sempre nos faz lembrar que esse posicionamento é pela sua graça. Ano passado ele nos disse: posicionados pela tua graça. Essa palavra vai guardar o nosso coração. Aonde o Senhor vai nos colocar, essa palavra nos acompanhará. Essa palavra vai guardar como escudo nossos corações da corrupção, da soberba e da vaidade, pela tua graça. Repita assim comigo: posicionado pela tua graça. Isso nos guarda. Mas desses homens todos eu quero falar de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos contextualizar. Neemias, o copeiro do rei, distante do teu povo e da tua terra. Chega um irmão dele lá de Judá e conta para ele o que tinha acontecido lá com o povo dele, com a cidade dele em Jerusalém. E ele, quando ouve aquelas notícias tão tristes, ele começa a chorar, ele se compadece, ele ora e decide tomar uma atitude. Diz assim, versículo 3 e 4: eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E aí tem a oração dele, ele se levanta, vai falar com o rei e toma uma atitude. E eu quero começar a falar por essa motivação, dessa motivação de Neemias. Neemias, quando ouve o relato do que tinha acontecido, os que tinham se salvado do cativeiro, olha a situação. Já tinha havido o cativeiro, e os que haviam se salvado estavam na província, estavam passando por tribulação, privação e humilhação. Olha a situação. A cidade tinha sido derrubada, os muros caídos, eles estavam à mercê dos inimigos fazerem o que quisessem com eles. Quando ouve essa notícia, ele se enche de compaixão. Aquilo entra no coração dele.
Ele se enche de compaixão, ele chora por aquilo. Aquilo comove ele, não fica apático e passivo com aquela notícia, mas ele se enche de compaixão. E eu quero falar dessa compaixão. Essa compaixão é um combustível que tem a ver no nosso coração. Nosso coração precisa, um coração de alguém que está em Cristo precisa se compadecer. Algo tem que mexer conosco. Algo tem que arrancar lágrimas dos nossos olhos. Eu vou encerrar falando sobre isso. E esse homem toma uma decisão de ir lá em Jerusalém e reedificar aquela cidade. Um copeiro. E ele fala com o rei, que era o seu patrão. Ele era tão humilde, ele era tão genuíno, a motivação do coração dele era tão pura, que olha o que ele fala para o rei: eu vou e volto, tá? Mal sabia ele o que Deus iria fazer com ele, porque ele reedifica aquela cidade, se torna governador daquela cidade. Mas quando ele sai, era tanta pureza, ele sabia que não ia ser fácil. O cara ia entregar a sua vida, colocar a sua vida à disposição, a reerguer uma cidade. Olha para o rei e fala assim: eu vou lá, faço isso e eu volto para trabalhar de copeiro, hein? Era tanta simplicidade, ele era tão puro e genuíno nas suas intenções, que ele combina de forma ingênua com o rei que ele voltaria. Voltou nada, se tornou governador daquele povo. Escolheram ele como governador. Mas eu quero falar dessa motivação, essa compaixão que motiva a servir. Ele se tornou sim governador, mas ele se colocou naquela missão com uma única motivação de servir. E nós vamos ler o final de toda essa história. Quando ele foi posicionado como governador, ele seguiu simplesmente servindo. E o Espírito Santo me disse que o servir é o nosso caminho ao governo, e servir é nosso destino no governo. O servir nos leva a governar, e quando nós chegamos à posição de governo, é para seguir servindo. O servir é o caminho, mas o servir também é o propósito do Senhor nos posicionar em governo. Essa precisa ser a motivação que guarda o nosso coração, para que o Senhor nos posicione aonde Ele quer nos posicionar. Eu vou falar uma palavra aqui simples, mas Neemias deu um show como homem de Deus no governo. Neemias é um modelo de coração, de padrão de governo no reino de Deus. Quando eu falo governo, meu amado, eu não falo só em política. Governo se fala de autoridade e influência nas demais áreas da sociedade. Lugares onde a gente possa não estar posicionado por interesses pessoais, mas para manifestar a vida e a verdade de Cristo nas mais diversas áreas. Isso é governo. Governo das nossas casas, governo da nossa vida. E quando ele chega lá, eu quero falar depois dessa motivação dele no final. Ele não tinha nenhuma intenção a não ser servir. Quando chega lá, ele começa então as suas movimentações. Eu quero falar 4 passos de Neemias na edificação daquela cidade. Primeiro, ele fez um diagnóstico. Eu vou ser rápida nos pontos. Diz o capítulo 2, versículo 3 e 15. Eu vou ler 13 e 15. Eu vou ler metade do 13 e um pouco aqui do 15, só para contextualizar. Primeiro, comece do 13 aí do começo. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, fui até Antanaim, fonte do crocodilo, examinei muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço por animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Ele chegou lá, eu vou resumir porque depois explica mais detalhes, eu não vou ler tudo. E encontrou com os amigos dele de infância. Diz que ele juntou uns irmãos dele à noite e falou assim: vamos comigo dar uma volta para eu ver isso aqui? Até então, diz a palavra, que ele não contou para ninguém o porquê que ele estava ali. Neemias, você voltou? Que bom, vim aqui ver vocês, quietinho, sem entregar os planos, os intentos do seu coração até então. Ele sai à noite, diz a palavra que ele sobe montanha, desce montanha, vale, campina, e passa uma noite percorrendo e entendendo o cenário, o caos, o estrago, a situação daquele povo. E ele faz um diagnóstico. É tremendo porque isso fala da nossa vida, isso fala da nossa igreja.
Primeiro passo para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer através das nossas vidas, da sua vida. Passe por esse diagnóstico. E se tem uma coisa que essa casa tem, é diagnóstico espiritual. Nós sabemos as guerras que a nossa nação enfrenta. Sabemos as potestades, tudo aquilo que já está instalado. Sabemos os intentos de Satanás. Sabemos, temos estratégias do porvir. O apóstolo ele tem um plano de 80 anos para frente, que Deus deu no seu espírito, um diagnóstico espiritual, na área que o Senhor te colocou. Qual é o diagnóstico? Eu, por exemplo, estou muito envolvida com adolescente. Eu tenho um diagnóstico do caos. O que a pandemia fez com esses adolescentes isolados, sem convívio social, sem escola, com um celular na mão, com internet o dia inteiro, porque pai e mãe tem que trabalhar, não é uma acusação. O acesso que tiveram, a ansiedade que gerou, a depressão, o número de... Não é bom falar, né? Tem crianças aqui. O número de tantos que tentam coisas ruins contra si mesmo. Como isso tem aumentado. Como coisas feias, vamos dizer assim, aqueles acessos na internet têm corrompido a sua mente nesse tempo. Quantas notícias. Esse é o diagnóstico. Mas conhecer diagnóstico não é para aterrorizar. Conhecer diagnóstico é para traçar estratégia. Diagnóstico não é para ficar temeroso. Diagnóstico é para se levantar com sabedoria e assertividade e precisão. E até então, ele não diz a ninguém o que ele estava aí para fazer. Isso me fala de uma revolução inteligente. Ele não chegou berrando. Ele não chegou anunciando. Ele não chegou gritando, vim fazer isso com aquilo. Ele primeiro discerniu as coisas. Depois ele falou. Segundo passo, capítulo 2, 17 e 18. Ele então abre para o povo o que ele veio fazer. Ali ele já tinha uma estratégia. Você imagina convencer aquele povo a reerguer aquela cidade. Gente, eles não acreditavam mais. Assim como os valentes da época de Débora. Aqueles homens não tinham mais coragem de nada, eles não acreditavam mais em nada. Eles estavam, já tinham sido cativos, estavam lá na província, tudo que eles já tinham passado. Eles não tinham força para levantar aquela cidade. E aí ele junta as pessoas e fala assim, versículo 17. Então eu lhes disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Olha que lindo, em que nos encontramos. Ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio. Ele comia a comida do rei antes do rei. Ele estava bem guardado e seguro lá. Mas ele se colocou, ele tinha tanta compaixão que ele se colocou naquele lugar. Vocês são o meu povo. Olha o que nós estamos passando. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles, o povo, exclamou: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse projeto. Olha que tremendo. Ele então revela o que ele veio fazer. E ele faz um discurso para aquele povo. E todo aquele povo então volta a acreditar e fala: vamos nos levantar e vamos reerguer essa cidade. Mas que discurso foi esse? Ele conta para eles que o Deus que eles já estavam separados, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Sabe, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam em luta há muitos anos. Eles tinham perdido muitas guerras. Sabe quando a luta te afasta da intimidade de Deus? Sabe quando a luta te afasta da sua identidade em Deus? Aquele povo já não estava mais conectado com o Deus deles. Ele junta aquele povo e fala assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vim aqui reedificar essa cidade. Quem me mandou foi o Deus de Israel. Sabe como eu cheguei aqui? Eu falei com o rei e ele disse ao rei para me dar cartas. Eu trouxe madeira, eu trouxe os instrumentos, eu trouxe armas de guerra, eu trouxe material, porque o Senhor me habilitou, me capacitou e proveu para que eu chegasse até aqui. Ele relembra aquele povo que ele servia a um Deus vivo e verdadeiro, poderoso nas batalhas. E aí aquele povo se lembra de quem é Deus. Não foi na palavra de Neemias, na pessoa de Neemias, mas Neemias conecta aquele povo de novo ao seu Deus. Quantas pessoas estão precisando reconstruir suas vidas nesse tempo, mas estão apartadas da sua identidade de filho?
Quantas pessoas estão tendo que reconstruir suas empresas? Quantas pessoas estão tendo que se reconstruir como profissionais porque perderam seus empregos? Precisa de Neemias que lembre a eles quem é o Deus que eles servem. Precisa de Neemias que relembre a identidade deles de filho, ou que conte, porque nem conhece a identidade de filhos. Você entende o seu papel nesse tempo? Precisa de alguém que fale assim: você não está acreditando porque sua luta está muito difícil, mas você não está sozinho, eu vim aqui. Vamos erguer a muralha da sua vida junto? Vamos erguer as muralhas da sua vida juntos? Vamos erguer as muralhas da sua vida juntos? Mas eu não creio, tá bom, a gente crê junto com você ou por você, com você. Mas vamos erguer as muralhas da sua vida juntos. Esse é o papel da igreja nesse tempo. Esse é o papel da igreja nesse tempo. Esse é o nosso papel. Terceira estratégia. Eu não vou nem ler. A gente conhece bem. O que ele faz? Tá bom, já que é para edificar, vamos lá. Ele pega todo aquele muro, pega todos aqueles guerreiros e posiciona. Cada um vai fazer parte de um muro. Você faz essa parte, você faz essa parte, você faz essa parte. E diz a palavra, olha que simples isso aí, hein? Muito simples. Que eles pegavam os instrumentos de fazer o muro, né? O tijolo numa mão e a espada ficava assim, ó, na outra. Ó que simples trabalhar assim. Porque se viesse qualquer momento os inimigos, eles estavam com a espada na mão. Então era assim, um tijolo e a espada, tijolo e espada. Simples isso? É a nossa vida, meu amado. É o dia inteiro, é tijolo e espada. Se você não está assim, você está precisando se levantar, porque essa é a nossa vida. Não é, Eliana? É uma panela e uma ligação. É um filho chorando e um pedido de conselho. É uma casa para limpar e é uma guerra espiritual. É um dente para fazer e uma batalha espiritual, não é, Lu? É uma faculdade para fazer, uma palavra profética que Deus está falando, não é, profeta Camila? É tijolo e espada o dia inteiro. Essa é a nossa vida. É uma mão na arada e uma mão na guerra, uma mão na batalha. A pastora Eliana falou sobre a espada no domingo passado. Espada é autoridade na mão dos filhos de Deus. É o dia inteiro aqui labutando e o dia inteiro aqui guerreando. Nos meus filhos Satanás não toca. É o dia inteiro aqui trabalhando e o dia inteiro aqui o Deus vive é sobre a nossa nação. É o dia inteiro aqui trabalhando e declarando: Taubaté é terra de adoradores. É tijolo e é espada. É ou não é? E aí teve mais uma estratégia. Ele pegou atrás de cada homem daquele. Tenha misericórdia, aguenta a minha voz horrível. Eu estou dando mais do que eu tenho nela. E eu bebo água para chegar até no fim falando. Atrás daqueles homens, isso aqui dava um muro. Atrás de cada guerreiro daquele, o que Neemias fez? O guerreiro, o muro, atrás do muro, a família do cara. A mulher, os filhos, os netos, as noras, o genro, o cachorro, o papagaio, o periquito. Enfim, resumindo, quando o cara estava aqui fazendo o muro e com a espada apontada aqui, se ele não construísse aquela parte do muro e se ele não lutasse contra os inimigos, quais seriam os primeiros que seriam mortos? A sua própria família. Ele chamou aqueles homens para a responsabilidade. Não adianta só, não ficar na sua casa, cuidando da sua família. Você ainda consegue caçar, eles não estão morrendo de fome. Fica ali, só com eles, achando que com isso está protegendo eles. Ah, mas eu continuo empregado. Meus filhos estão em escola particular. Eu levo eles na igreja, são tudo crentinho. Deixa aquele povo guerrear lá que a minha vida está tudo certo. Engano total. Eu e meu marido educamos meus filhos sim nos princípios de Deus, preservamos a vida deles sim, mas ai de mim se não edificar muros nessa geração. Ai de mim achar que eu estou protegendo meus filhos se eu não trabalhar para que famílias sejam restauradas, edificadas no padrão de Cristo.
Quando eu aconselho um casal, eu posso estar cuidando dos futuros sogros, do sogro do meu filho e da minha filha. Engano nosso, achar que a gente cerca o que é nosso, sem cuidar do todo, e que o nosso está protegido. Aquele Neemias traçou uma estratégia: ou vocês consertam esse muro, ou vai todo mundo. Ele chamou a realidade e a responsabilidade. Existe uma parte do muro que é a sua parte, que cabe a você edificar. Existe uma brecha aí nos muros que só você pode colocar. Ah, não é o apóstolo Hélio, apóstolo Cristiano, profeta Camila, pastor Eliana, pastor Luarcas, não. Tem uma parte do muro que o tijolo está nas suas mãos. Você tem tijolo que eu não tenho. Você tem habilidade que eu não tenho, e você vai aos lugares que eu não vou. Cada um de nós tem um tijolo nas mãos. Levanta sua mão aqui, uma das suas mãos, e fala assim: tem um tijolo nas minhas mãos. Levanta a outra e fala: tem uma espada nessa mão. De novo, tem um tijolo nessa mão. E tem uma espada nessa mão. É isso. É isso. Eu não tenho o seu tijolo e você não tem o meu. Os nossos tijolos juntos constroem um muro. Amém? O sonho de Deus não tem todos os tijolos. Amém? Os nossos tijolos, a igreja de Cristo pelo mundo, constrói um muro. Como que Deus, o desenho que Deus, a figura natural que Deus escolheu para revelar o seu relacionamento, para explicar o seu relacionamento com a igreja? Casamento. Marido, deem as suas vidas pelas suas esposas, como Cristo deu a vida pela igreja. Igreja, submete seu marido como cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. O primeiro pensamento, entendimento que a gente tem de Deus é a partir da experiência que a gente tem com o nosso pai natural. A gente faz a gente projeta no inconsciente. Família em desordem distorce o caráter, distorce a imagem de Deus sobre a terra. Por isso que Satanás ataca tantas famílias. E quando eu preparava essa palavra, Deus me deu uma visão. E eu pedi para eles desenharem a visão. Coloca aí, apaga um pouco de luz, rapidinho. Deus me deu uma visão, aquela ali, ó. Eles fizeram. Eu vi uma pirâmide, na base, famílias ordenadas na verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir da base da pirâmide, que são famílias ordenadas em Cristo, essa família, essa base sustentadora da sociedade, enviando pessoas com caráter, com valores e princípios, balizadores das suas escolhas e decisões a partir de Cristo, para os três poderes: legislativo, executivo e judiciário, nas três esferas: municipal, estadual e federal. Deus me deu essa visão. Esse é o nosso papel. Para isso nós estamos edificando adolescentes. Para isso nós estamos edificando jovens. Para isso nós estamos edificando a vida dos nossos filhos. Dentro das nossas casas estão essas pessoas. E nós mesmos somos essas pessoas. Passei errado aqui. Pode tirar e pode apagar. Famílias, nós já falamos sobre isso aqui. A família é a base sustentadora da sociedade. A base sustentadora da sociedade são famílias. Famílias ordenadas na verdade de Cristo. Famílias em Cristo formam pessoas a partir da vida de Cristo. E essa é a base sustentadora da sociedade. Por isso nós batalhamos tanto pela verdade nas famílias neste lugar. E a última estratégia, quero falar de Neemias. É a que a gente mais conhece. Estou em uma grande obra, não posso parar. A última estratégia de Neemias é não parar. Não é fácil, custou muito. Mas a grande estratégia, a grande lance, a grande sacada de Neemias foi não parar. Tinham dois inimigos que se chamavam Sambalat e Tobias. Os caras escreviam a carta para Neemias, aterrorizando ele, convencendo ele a parar. Quando ele
Não parou, eles mandaram outra carta e falando assim: Neemias, mesmo que você edificar, a gente derruba. Sabe, Sanbalat, Tobia o tempo todo desqualificando o que você está fazendo. Sabe, Sanbalat, Tobia, essas vozes que o tempo todo faz você se sentir fracassado e te diz assim: mesmo que você tentar e conseguir, não vai dar certo. Essa voz, Sanbalat e Tobia, são essas vozes que falam assim: você não vai conseguir, não tenta. E se você tentar, se você começar a dar certo, um dia eu te derrubo. Isso não se sustenta. Escreveram uma carta para Neemias: Neemias, encontre com a gente no templo. Pensaram assim: o cara é crente, né? O cara é de Deus. Vamos chamar ele para ir no templo que ele vai. E estava tudo armado. A hora que ele entrar, a gente fecha a porta e mata ele lá dentro. E ele olha para aquilo e fala assim: esse recado não é de Deus, não. Acaso um homem como eu largaria o que Deus me chamou a fazer? Largaria os meus companheiros na batalha e iria para o templo? Estou numa grande obra, não posso parar. Amém. Não vamos parar. A religião quer parar a igreja com esse discurso que a Eliana já pregou com muita autoridade aqui. Sempre vai ter Sanbalat e Tobias. E como eu disse, não é fácil. Obviamente que não é fácil. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo. E esses momentos de caos, dificuldades, são um ambiente propício onde Deus levanta seus filhos e a sua igreja. Lembra de Daniel? Nabucodonosor teve um sonho. Ninguém interpretava. Ele falou, se juntou os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, magos, enfim, os sábios, e falou assim: olha, se não interpretarem meu sonho, morre todo mundo. Não foi? E ninguém interpretava. Todo mundo ia morrer, inclusive Daniel, porque estava entre os sábios. E aí Daniel falou assim: não mata não, que eu vou interpretar. E ele interpreta. Quando ele interpreta o sonho do rei, raciocina aqui comigo, acompanha aqui comigo. Quando ele interpreta o sonho do rei, o decreto de morte acabou, ninguém morreu. Não morreu Daniel, não morreu Cedraque, não morreu Mesaque e Abednego. Mas também não morreu os magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos. Só que no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O rei chama Daniel e faz dele chefe sobre todo esse povo. Ele virou chefe dos feiticeiros, dos magos, dos astrólogos, dos adivinhos. E ele se posicionou neste lugar. Fácil esse lugar não é. E um dia Deus me falou assim, né? Será que no dia seguinte, todo esse povo que eu li aqui estava convertido ao Deus de Daniel? O que vocês acham? Não, você acha que é assim? Cheguei, sou crente, todo mundo se converteu. Não. Mas no dia seguinte, todos aqueles homens, magos, feiticeiros, encantadores, astrólogos, místicos, estavam submetidos à autoridade de Daniel. Mesmo não convertido ao mesmo Deus, mas submetido à sua autoridade. Há um acelerar de Deus nas nossas vidas, não é a palavra do mês de maio? Hoje encerramos o último domingo de maio, e o Senhor está falando sobre acelerar promoções sobre nós. Para isso Ele vai criar problemas. Para isso Ele vai mostrar onde estão os problemas que já estão criados no mundo. E você e eu portamos a solução. O Senhor dá revelação aos teus filhos das problemáticas, das situações. Precisa ter compaixão, precisa orar como Neemias orou, e o Senhor vai revelar a solução. E aí a sociedade, o meu muro na minha área, o muro da Fernanda na área da educação, da Eliana, o muro da profeta Camila na área da psicologia, o muro do Júnior na economia, o muro do Felipe e da Lu na ciência, o seu muro no mundo dos negócios, o seu muro na área de recursos humanos, o seu muro na área de estética, cada um com o seu tijolo no seu muro. Nós vamos avançando em posicionamento nas áreas da sociedade, e as brechas vão sendo uma a uma reparadas. E eles fizeram aqui, eu pedi para fazer um esquema para a gente visualiza. Aprendi com a pastora Eliana. A gente visualiza, fica mais fácil. Isso aqui é um muro. Você consegue ver o muro aqui? Dá para ver? E esse muro está com uma grande brecha.
Aqui são as 7 áreas, os 7 montes, as 7 principais áreas de influência da sociedade que a gente tanto fala: economia, política, religião, educação, família, artes e comunicação. Se você analisar, toda a sociedade de alguma maneira se inclui nessas 7 áreas. Aqui são as 7 principais áreas de governança do mundo. E aqui é onde eu e você, com os nossos tijolos na mão, vamos nos manifestando. E à medida que a igreja, olha lá, aqueles tijolinhos estão entrando ali, escrito igreja, vai avançando, cada um no seu tijolo, cada um na sua área, um a um, o muro vai sendo reedificado. Isso é um trabalho coletivo. Isso é um trabalho de muitos tijolos e com muitas espadas. Somos chamados a sermos instrumentos de justiça. Estamos novamente preparando uma das conferências que para mim é uma das mais importantes que nós desenvolvemos, que é o instrumento de justiça. Está ali, ó. Balcão de formação te ajuda no final a fazer sua inscrição. Isso é um investimento do nosso chamado. Sermos habilitados a sermos instrumentos de justiça. Acho que é do dia 3, estou certa? 1 a 3 de julho. Faça sua inscrição. É um momento de termos diagnóstico e revelação do futuro. Fala assim: eu sou um instrumento de justiça. Um instrumento de justiça. Com o tijolo que Deus colocou nas suas mãos, você é um instrumento de justiça. Partindo para o final, eles reedificaram, conseguiram terminar aquele muro. Pode acender a luz. Quando eles terminam aquele muro, Neemias então é feito pelo povo como governador. Quando ele é feito governador, diz a palavra, gente, para mim esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Aqui tem um modelo de gestor, de governador, de pessoa posicionada em governo na Bíblia. Ele, além de Jesus, obviamente. Diz assim, 5, por exemplo, 14, vou ler alguns pedaços. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Está acompanhando? Tinha direito a uma comida especial, porque ele era uma autoridade, abriu mão. E os amigos dele com ele. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata, além de comida e de vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e espoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi dessa maneira para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer aquela muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho. E não adquirimos nenhum pedaço de terra. Reergueu tudo e não pegaram nada para eles. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves e de 10 em 10 dias muito vinho e todas as espécies. Por isso, nem por isso, tomei do povo o dinheiro para alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. Neemias no governo. Repita assim comigo: servir me leva ao governo. Servir é o meu propósito no governo. Esse povo já foi oprimido demais para os outros que me antecederam. Eu não vou tomar nada deles. Eu vou dar comida a eles. Eu não quero aquilo que... nenhuma regalia. Quando eu me sento à mesa, 150 daqueles homens que guerrearam comigo sentam comigo. E até dou para as outras nações, porque agora a gente pode alimentar as nações. E assim se fez. Ele abre mão de tudo e se coloca na posição de quem estava ali para servir e ia continuar simplesmente servindo. E ele fala: não usufruí de nada que a posição me dava direito.
não usufruir. Ele comia, ele tinha assim recursos, ele bancava as refeições, mas ele não excedia. O coração dele não se corrompeu. Muitas vezes a igreja já está sendo e já foi posicionada em governo, mas precisa ter uma identidade de filho revelada, para uma vez posicionado, o coração seguir guardado, seguir preservado, posicionados pela tua graça. Eu tenho sim um tijolo que Deus colocou na minha mão, mas é por graça. Eu tenho sim habilidades que Deus me deu. Eu sou responsável, compromissado. Eu trabalho sim, sou esforçado, mas é pela graça de Deus. Tudo pela graça. Isso guarda o nosso coração. Pergunta assim para mim, pastora. Não ouvi. Pergunta assim, pastora, qual o meu papel nisso tudo? Tem uma frase que eu gosto muito que é: qual a brecha da minha geração que fui chamada a fechar? Só fazendo parênteses, que eu esqueci, falei de manhã, que me constrange ver esse coração de Neemias e saber que nós estamos num lugar com esse coração, com essa pureza e essa genuinidade de servir. Fazemos parte de uma casa que tem esse coração, através da vida do apóstolo L. Nossa vida é para servir. Não tem ovelha para ser tosqueada, porque aqui é uma casa de filhos. Aqui não é um encontro de ovelhas. Pureza em servir. É tremendo fazer parte de um povo que tem esse coração e esse espírito. Mas voltando aqui, a Leila me mandou uma frase essa semana no meu WhatsApp, que ela estava ouvindo um apóstolo pregando, um apóstolo de fora, e ele falou uma frase assim: uma ferida fechada é um ministério aberto. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você ouve isso tudo, acha tremendo, bate palma, mas não se vê incluso. Acompanhe aqui comigo que eu preciso encerrar. E eu vou te dar 2 indicadores de aonde estão os seus tijolos. Tem muito mais, mas eu vou te dar 2 indicadores do seu papel nisso. Muitas vezes nós nos desqualificamos por causa da nossa história, das nossas lutas e das nossas dores, que é exatamente o material, a matéria-prima que o Senhor precisa para usar a sua vida e se manifestar através de você. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Aquilo tudo que você já lutou e dia a dia tem vencido no Senhor, é um tijolo na sua mão para reparar a brecha na vida do outro. E muitas vezes é justamente o que a gente se sente desqualificado. Mas eu sou aquele que divorciou, eu sou aquele que fracassei nos negócios. Se você vem de luta em luta, de dia após dia, de batalha em batalha, mas tem seguido numa grande obra e não tem parado, você é uma pessoa muito habilitada. A obra, o chamado do ministério, aquilo que o Senhor te confiou, a sua história, as suas lutas, as suas dores, que você tem guerreado e não tem aberto a mão da sua fé, é o que Deus precisa para reparar muros nessa geração. Se você venceu a orfandade, quantos órfãos precisam daquilo que você porta, da palavra que você carrega? Vamos para o outro balizador. O que te deixa indignado, fala do seu chamado. Vamos pegar a nossa indignação, tirar ela das redes sociais e vamos nos movimentar. Vamos transformar em oração. Não que você não possa postar nada, não é isso. Você pode sim falar aí, ter uma voz, isso faz parte hoje. Mas vamos transformar isso em oração e movimentação também. O que te dá compaixão? O que você vê e arranca a lágrima do seu olho? Se nada, você precisa de um encontro com Deus mais genuíno. O que te faz triste? O que mexe com você? O que te deixa indignado? Eu vou falar de mim e para você poder pensar em você. Uma coisa que me deixa indignado, que mexe comigo e me deixa muito triste, é a injustiça social, a desigualdade social. Fala para mim com muita verdade, sem desqualificar e desprezar o sistema. Pessoas dão as suas vidas no sistema educacional nessa nação. Mas fala para mim, se uma criança que passou toda a sua vida numa escola de muita qualidade particular e uma criança de uma trajetória numa escola pública tem a mesma oportunidade? Com verdade, tem ou não tem? Não tem. Isso é injusto. Isso é injusto.
Tirando a parte espiritual, os filhos de Deus, estou falando em termos de sociedade de uma maneira geral. Quem não estuda, muito difícil vai sonhar com algo bom. A educação gera sonhadores. Eu já era uma sonhadora antes de Cristo, porque eu tive acesso à educação. Estudei a vida inteira em escola pública lá na roça. Mas aí Deus preparou uma porta, fiz uma faculdade, parará. Quando cheguei em Cristo, já fiz a primeira pós-graduação já. E como eu sonhava, diferente da minha realidade, do meu histórico, porque eu tive acesso a estudo e à educação. Quanto mais dificuldade, mais gente enriquecendo. Isso é injusto, isso mexe comigo. O que mexe com você? O que te deixa indignado? Fala do que o Senhor, fala dos tijolos que Deus quer colocar na sua mão. O que faz você chorar? O que tira a compaixão de você, da sua vida? Se nada, você precisa de um encontro diferente com o Senhor. A gente não pode estar na perspectiva de uma vida em Cristo, uma vida com Deus, para nossos objetivos pessoais. Não cabe isso nas nossas vidas. Se trata de manifestar a verdade de Cristo nas mais diferentes áreas diversas da sociedade. E isso é ser um instrumento de justiça. Amém? E para finalizar, diz a palavra, lá em Juízes, vou terminar em Débora onde eu comecei. 2 minutos eu acabo. Que quando Débora foi e venceu, diz em capítulo 5, versículo 15, quando ela faz aquele cântico de vitória, ela diz assim: os príncipes de Sacar estavam com Débora, estavam ao lado de Débora e Baraque na guerra. Débora, quando decide ir para a guerra com Baraque, que ela profetiza que ia ganhar, e ela realmente vai e ganha, diz a palavra que ela chamou Issacar para ir com ela. Issacar é aquela uma das 12 tribos de Israel, que eram os que tinham o discernimento dos tempos, estrategistas de guerra. Era a menor tribo de Israel. Eram os pequenos, mas eram aqueles que ouviam a Deus, discerniam os tempos, então tinha estratégia de guerra. Issacar ia para a guerra e falava assim: agora é tempo de baixar a espada, agora é tempo de levantar a espada. Bota guerreiros no canto daquele monte, porque os inimigos vão vir por aquele lado. E ele dava as estratégias de guerra. Essa palavra não é para você sair se movimentando do seu jeito, no seu tempo, mas para você andar em corpo, com uma igreja apostólica e profética, que vai te ajudar a discernir o tempo, aonde, como e quando. Para que você não entre em batalhas despreparados, sozinhos e perca, mas que você esteja acompanhado, amparado, enviado em todo o tempo. Não é para a gente sair se movimentando sozinho. Débora anda com Issacar. E a última frase. Coloque-se de pé, o louvor pode subir. E o Espírito Santo me disse assim: a mesma voz que treina é a voz que dá a largada. É chegado o tempo da largada. Sobre o comando da voz de Deus. Não é essa a palavra sobre nós? A mesma voz que tem te treinado há anos é a voz que vai te dar a largada nessa década de governo. É a voz que vai falar: é o seu tempo. É a voz que vai dizer: é o seu tempo, Marinaldo. É a voz que vai usar o homem de Deus, o profeta de Deus nessa casa, para te dizer: é tempo, Vanessa. A voz que tem há anos te treinado é a voz que vai te dar a largada. E sobre o comando da sua voz, cada um dos seus filhos será posicionado em lugares de influência para manifestar justiça, alegria e paz. Erga as tuas mãos. Erga o tijolo e a tua espada aí profética. Eu quero abençoar a sua vida. Quero declarar que é um tempo da largada para a década de governo. Com muito temor eu falo isso, porque a gente prega e sobra para nós também, não é? Erga as tuas mãos. Vem aqui, AP. Vem o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, os Neemias dessa geração, chamados a edificar um testemunho através do perfeito que já habita em nós. Espírito Santo de Deus, eu abençoo a tua igreja, para que cada um saiba esperar a tua largada, a tua voz de comando. Siga treinando os seus filhos, forjando os seus corações, para que possam ter seus corações guardados, que não se corrompam, mas que cada um possa ter revelação do seu tijolo. E cada um agora tome a sua espada
espada, e que dia após dia, como aquela mulher, esteja com um tijolo na mão e uma espada no outro, aonde Deus colocou cada um, guerreando as suas guerras com autoridade. A cada dia naquilo que o Senhor colocou e aonde o Senhor colocou cada um. Espírito Santo de Deus, a voz que treina é a voz que nos dará a largada, e sobre o comando da sua voz, a sua igreja repara muros nessa geração, muros nesse tempo. Nós saímos das nossas vidas pessoais, dos nossos sonhos e desejos somente, e colocamos a nossa vida como reparadores de brecha, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.